Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, estamos de volta ao nosso curso Fé e nós estamos no módulo 1, Determinação, e estamos parados na lição de número 34. O título dessa lição é A Libertação dos Espíritos Maus. E nós estamos exatamente também na parte 21 e hoje é a sexta parte. Cada dia nós estamos vendo um pouquinho mais do Império das Trevas. É claro que quando nós terminarmos essa parte aqui, em relação ao Império das Trevas, nós ainda não teremos todas as informações necessárias de todas as ações do Império das Trevas. Mas nós vamos ter grande parte das informações. Eu acho que o básico, o necessário, o Senhor Deus está nos dando dentro da palavra dele. Porque a verdade é a seguinte: o Império das Trevas é um império organizado, ele domina no mundo todo milhões de criaturas. E o diabo tem as mais variadas formas de oprimir as pessoas. O triste disso é que ele oprime principalmente as pessoas que são de Deus. Tem pessoa que anda passo a passo com Deus e, no entanto, só vive oprimida. Tem pessoas que padecem, que gemem, que se arrastam por essa vida porque não sabem que aquilo que lhes está acontecendo é a opressão do Império das Trevas. E tem gente que fica até com raiva de você. Você às vezes vai ensinar para a pessoa que aquela doença que ela tem é uma opressão. É dizer, que nada, para vocês tudo agora é o diabo, é o diabo que faz tudo agora? Não, não é para nós. É a realidade. A palavra de Deus diz que é obra do Império das Trevas, esse tipo de procedimento. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que assumir a palavra de Deus, nos estabelecer na palavra de Deus e viver da palavra do Senhor Deus. Quando a pessoa age dessa maneira, quando ela se estabelece na palavra e ela passa a vencer em nome de Jesus, ela vai descobrir que é o que estava faltando. E talvez você seja uma pessoa desse jeito, missionário. Olha, tudo para mim não dá certo. Eu sou uma pessoa que só encontra obstáculo. Parece que Deus não quer o meu sucesso. E eu aprendi na vida o seguinte, que aquilo que é bom para mim, é vontade de Deus para mim. Desde que aquilo não me afaste dele. Eu me baseio em Isaías capítulo 1, 19, em que o Senhor Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então Deus tem o melhor para mim. Agora eu tenho que querer e eu tenho que ouvir a Deus. Muita gente quer, mas muita gente não quer ouvir o Senhor Deus. A maioria não quer, só deseja, né? Há uma diferença entre desejar, querer e ouvir a Deus. Desejar todo mundo. Se você falar em prosperidade, riqueza, saúde, todo mundo deseja. Agora querer, pagar o preço e buscar a bênção, lutar contra o mal, pouca gente quer. E tem muitos que querem também, mas só que eles não querem ouvir a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se não estamos comendo o melhor, não estamos vivendo a vida vitoriosa, é porque o inimigo está nos dominando. Hoje nós estamos na parte sexta
E o título é O Diabo Impede a Pregação do Evangelho. Eu acho que hoje nós vamos terminar essa parte sexta. Inclusive, nós vamos voltar ao mesmo texto de ontem, primeira carta de 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 22 em diante. Nós paramos ontem no 24. Deixa eu ler o 22, 23 e 24 da parte anterior para você então entender. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Então nós vimos ontem que Deus não quer que o servo dele viva em contendas e que ele seja três coisas: manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. E diz o 25 o seguinte: instruindo com mansidão os que resistem. Tem muita gente que é tão oprimida pelo espírito das trevas, pelo império das trevas, que ela resiste à verdade. Ela sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas ela tenta, de um modo ou de outro, escapar. Ela tenta se convencer e convencer os outros que não é bem assim, que no caso dela Deus entende, porque afinal de contas o Senhor Deus sabe a situação dela. Tem gente que resiste à verdade. Então aqui o Espírito Santo diz que nós temos que instruir com mansidão os que resistem à palavra de Deus. Vemos isso aqui, que Deus não quer que ninguém se perca. Mesmo os que resistem, Ele diz que há uma maneira de acabar com a resistência deles. É instruir com mansidão. Ah, é? Você não quer? Então dane-se. Não. Nós temos que ter uma mansidão, uma capacidade suave, humilde, de instruir a pessoa. Se é que nós desejamos ser usados por Deus de maneira vitoriosa. Se não desejamos, vamos fazer a coisa de qualquer maneira. Vamos na base do tapa, do empurrão. Ah, missionário, mas eu conheço um certo líder que é uma pessoa que não tem isso não, hein? Com ele é pau-pau e não sei lá papá e resolve a coisa na hora. Tá bom, tem muita gente doida nesse mundo. E olha, o trabalho dele está crescendo. Eu não sei o que vocês acham de trabalho crescendo. Multidão? Bom, então o Flamengo é o mais indicado por Deus no Brasil, que é o time de morte, o SIDA. Quase todo brasileiro, você pergunta, eu sou Flamengo? De cada 10, 7 diz que são Flamengos. Tem gente que mora longe do Rio de Janeiro, que nunca ouviu falar nisso, e pergunta: qual é o seu time de futebol? Diz Flamengo. Não, aqui no seu estado. Ah, bom, aqui no meu estado é esse. A pessoa já tomou. Mas não quer dizer que o Flamengo agora é o time indicado por Deus. Eu nem sei se Deus tem time que indica para alguém. Então, o importante é se a pessoa está crescendo espiritualmente e se a pessoa está mudando de vida. E diz aqui o Espírito Santo que nós temos que instruir com mansidão os que resistem, com o seguinte propósito: a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Porque quando a pessoa resiste, ele não faz o mal a nós. Não, em absoluto. Eu, quando era novo, eu era vendedor. E muitas vezes eu não tinha sucesso numa loja. Eu chegava com a minha mala de confecções, abria, mostrava a calça, mostrava os casacos, as roupas todas. E o dono da loja olhava e disse: não, seu Soares, eu não quero comprar nada. Eu não ficava com raiva do homem, apesar de eu ter deixado de ganhar minha comissão. Quando eu prego o Evangelho, a pessoa não assiste, não aceita, ele resiste, eu não fico com raiva da pessoa. Ao contrário, eu fico com um sentimento de dó, de compaixão tão grande. Poxa, essa pessoa resistiu à verdade. Essa pessoa é louca. Ela
ela está fazendo uma coisa aqui de insensato. Se ela vier a faltar hoje, para onde é que ela vai passar a eternidade? Então nós temos que dar a palavra de Deus com maior carinho, com maior amor, para ver se a pessoa, se porventura, Deus conceda o arrependimento a essa pessoa. Porque ela está fazendo mal, não é a nós, é um mal a ela e está ofendendo o Senhor Deus. Agora, se nós colocarmos mais brasa na coisa, como é que ela vai conseguir o arrependimento? Então, a gente vai brandamente, mansamente, humildemente e instruímos ela com mansidão. E muitas vezes ela cai em si e o Senhor Deus vem e ela chora. E ela diz: Deus, por que eu fui tão errado assim? Me contaram de um cidadão em São Paulo que não queria se converter de maneira alguma. Assistiu o programa, o homem era duro. Até que um dia eu falei uma palavra que o homem caiu no chão de joelhos, prostrado, adorando o Senhor Jesus. Na cidade de Suzano, há um jovem, que isso aconteceu quando ele estava com 25 anos. Esse rapaz era da feitiçaria, mas ele não queria saber de Deus. Mas nem de brincadeira. E um dia, a mãe dele assistindo o programa, resolveu pegar todas aquelas bugigangas de feitiçaria que ele tinha e jogou tudo fora. E ele chegou em casa e disse: mãe, cadê os meus santos? Cadê as minhas coisas? Disse: filho, joguei no lixo. Mãe, a senhora não fez isso comigo. Fiz. Mãe, a senhora está de brincadeira? Meu filho, eu estou assistindo um programa da Igreja da Graça, eu me converti a Jesus, aqui não vai ter isso não, pois eu não considero a senhora mais como mãe. Nunca mais eu vou lhe chamar de mãe. Para mim acabou, eu perdi uma mãe. E ficou irado com ela. Mas ela teve sabedoria. Ela foi instruindo com mansidão. E ele não cumprimentava, mas ela tinha nojo, tinha ódio, queria vê-la morta. Um dia, quando ele passa na sala, já pronto para sair, ela está assistindo o programa, e na hora que ele chegou, eu disse: ei, você que está aí, você tem mais ou menos 25 anos, né? Você pensa que é alguma coisa na vida? E pá, e pá, e pá. O rapaz parou e eu estava falando só com ele, só com ele, só com ele. Ele começou a chorar, abraçou a mãe, pediu perdão e está firme na igreja. É um empresário e você precisa ver como ele ora, como ele busca a Deus. Por que aconteceu isso com ele? Alguém com mansidão ensinou ele, e ele, ao ser instruído com mansidão, Deus lhe deu o arrependimento. Ele assumiu e está firme com Jesus. No versículo 26, eu continuo dizendo assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar. Há muita gente que já foi despertado, mas ele caiu em pecado e ele agora resiste. Eu tenho observado no meu dia a dia, não vou dizer que isso aqui fazer isso de regra, mas sempre quando uma pessoa resiste à palavra de Deus, é porque ele tem pecado dentro de si. Um dia eu fui pregar numa igreja americana, e era uma reunião assim de ensinamento, e teve uma senhora que quase que discutia comigo. Eu falando sobre o poder do Espírito Santo, se eu não vejo razão de falar em língua, eu mostrava para ela, e ela citava outro versículo, citava outro versículo, citava outro versículo. Aparentemente a mulher estava firmada. E eu disse: olha, minha senhora, desculpa, eu não vou ficar debatendo com a senhora, eu lhe dei a palavra, a senhora aceita ou não. Bom, aí mudou-se para outro assunto. Depois, um problema conjugal dos mais sérios, me fizeram uma pergunta. E eu, em vez de responder a pergunta, eu falei o problema daquela mulher sem saber, eu profetizei. E pá, 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 pá. Uma senhora depois me disse: missionário, Deus usou o senhor. O senhor não conhecia que a mulher? Nunca vi mais azeda, nem mais doce na vida. Pois aquela senhora que resistia à sua palavra, ela tinha aquele problema que o senhor falou, foi por isso que ela resistia. Quando a pessoa resiste, normalmente, é porque ela tem um pecado e não quer abrir mão. A Bíblia diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, a tornarem a despertar, porque eles estavam despertados, mas apagaram-se, fecharam, e agora?
Quem é que vai despertá-los? Eles estão resistindo à palavra, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Meu irmão, a pessoa que é rebelde à palavra de Deus, pode escrever, ela está toda enlaçada pelo diabo. E se nós com mansidão instruirmos ela, porventura, pode ser que Deus lhe deu arrependimento, e ela então se liberte, ela se desprenda dos laços do diabo, em cuja vontade elas estão presas. Se você é um desses, que está aí resistindo à palavra de Deus, que está resistindo à verdade, que não se entrega, não se submete à palavra de Deus, acorde, desperte, porque o inimigo tem pego você, o inimigo agarrou você, o inimigo está dominando você e você está preso à vontade dele. São laços malignos, satânicos, que estão dominando a sua vida. E isso atrapalha a pregação do Evangelho. Muitas vezes você tem uma pinta de santo, você vai para a igreja, aleluia, aleluia, mas dentro de você só tem sujeira. Um homem me escreveu, missionário Soares, obrigado, eu tenho quase 80 anos, desde novo que eu sou da igreja tal, igreja pentecostal antiga, eu sou diácono da igreja, e a vida toda eu fui um adúltero, e nunca me convenci de que tinha que deixar o adultério. Hoje eu vejo que eu iria para o inferno, sendo diácono da igreja. Eu louvo a Deus com os irmãos, eu grito aleluia, eu dou brados de vitória, mas eu tenho os meus casos. E agora, quase 80 anos de idade, eu me arrependi e pela primeira vez eu estou limpo diante de Deus. Talvez você seja um desses. E você sabe que você está fazendo aquilo que o diabo quer. Acorde, desperte-se. Meu irmão, tire essas coisas de você e venha para Jesus. Reconcilie-se com Deus hoje. Deixa eu ler esses versículos de novo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 22 em diante. Só para você ter um entendimento de que muitas vezes o seu modo de proceder está ajudando o diabo a impedir a propagação do Evangelho. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeito as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Muita gente está amarrada pelos laços do diabo, estão presos à vontade do diabo e precisam despertarem-se. Do contrário, será tarde. Um dia, quando abrirem os olhos, já passou a oportunidade. E eles vão amargar uma derrota. Mas puxa, porque Deus não me ajuda, porque Deus não me socorre. Deus quer fazer isso por você. Deus fará isso por você, se você simplesmente quiser agora. Missionário Soares, eu quero, eu preciso, e eu me lanço nas mãos de Deus. Deus está nos dando esses ensinamentos para nos mostrar como o império das trevas domina a humanidade. E nos mostrar como é que precisamos, o que devemos fazer para termos uma vida próspera, saudável, uma vida feliz. Meu irmão, está nas suas mãos. A palavra de Deus foi-lhe confiada agora.
e se você quiser, você tornar-se uma bênção. Amém? Olá! No programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos deste